O blog de hoje é sobre viagens. Chama-se Viciada em Viajar e quem escreve é a jornalista Marcele Ribeiro. Marcele, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Tudo bem? Marcele, como é que surgiu a ideia de escrever esse blog? Você gosta de viajar e aí no meio da viagem você falou, vou escrever um blog para as pessoas poderem acompanhar a minha viagem? Ou não? Foi depois de uma das viagens, você viu que as pessoas te pediam muitas dicas e aí aconteceu? Então, Denise, na verdade foi um pouquinho de várias coisas. As pessoas me perguntam muito, principalmente a minha família, eles me perguntam muito dicas de para onde ir, quando é bom ir, como é que eu faço para chegar no lugar, como é que eu faço para comprar a passagem aérea mais barata. E de tanto responder essas perguntas e de tanto visitar também muitos blogs de viagem, foi nascendo essa ideia de fazer o meu próprio blog, né? Que era um sonho antigo. O blog foi criado já tem 1 ano e 9 meses, mais ou menos. E o blog foi muito pensado no meu pai, porque é uma pessoa que adora viajar como eu, mas tem um pouco de medo, um pouco de preguiça de pesquisar como fazer para chegar num lugar sem comprar um pacote de viagens, por exemplo, ou tentar fazer as coisas sozinho, né? Então, o blog foi criado para dar dicas bem simples, assim, bem básicas, de uma maneira mais explicada possível. Eu tento explicar sempre de uma maneira bem detalhadinha para que não fique muita dúvida. Pois é, eu confesso também que eu tenho muita dificuldade, né, de planejar e de sentar e procurar e até preguiça também. Então, geralmente, assim, eu acabo botando na conta de um agente de viagem. Você é dessas que programa realmente cada detalhe da viagem, o teu marido ajuda? Como é que é isso? Eu gosto tanto de programar quanto de viajar. Planejar também, para mim, já é uma curtição. Para mim, a viagem já começa quando eu começo a pensar o destino que eu vou viajar. E aí, depois que eu começo a pensar em algumas alternativas de destino, eu vou pesquisar, será que essa época que eu tenho para tirar férias é uma boa época para viajar para esse lugar? Porque às vezes o clima não é bom nesse lugar. Então, aí eu vou descartando. Agora, o marido não ajuda tanto no antes, né? Ele tem uma preguiça também, ele confia muito no que eu proponho. Eu falo, vamos para a Europa, vamos para tal e tal país. E se for do interesse dele, vamos. Mas lá na hora que a gente está no país, aí é que ele ajuda mesmo, principalmente na orientação. Eu sou boa de planejar o antes, mas na hora de me virar com o mapa, de me entender em rua, eu sou um pouco problemática. Então, essa parte de se localizar na cidade, eu deixo na mão dele. Não quero ficar tentando me descobrir, para que rua eu vou, para onde eu viro. Isso aí é o maridão em ação, né? Uma divisão justa, né? Pelo menos isso. Exatamente, exatamente. Escolher restaurante também é a praia dele. Escolher comida de rua também é a praia do marido, porque adora uma gastronomia diferente. Então, essas coisas eu deixo mais a cargo dele. Agora, sai muito forte a diferença de valor se você pega, por exemplo, e faz tudo detalhadinho como você faz, né? Você escolhe o hotel que você quer ficar, você escolhe se você vai de avião ou se você vai, por exemplo, na Europa fazer trechos de trem. Toda essa pesquisa gera uma economia grande de dinheiro no final das contas, assim? Gera. Eu tive uma experiência, por exemplo, quando eu fui até aqui a Bonito, no Mato Grosso do Sul, que eu olhei uma agência de viagens no Rio, onde eu morava, e essa agência de viagens, na verdade, o que ela faz? Ela recontrata uma agência de viagens local lá da cidade, para que essa segunda agência faça os passeios, por exemplo. Então, isso, né, quando você contrata uma agência como intermediadora, você acaba pagando um preço maior. Se você procurar agência de viagem local, né, já da cidade onde você vai estar, por exemplo, já fica mais barato. Escolhendo sozinho também dá mais trabalho, mas, por exemplo, você consegue comprar passagens aéreas para a Europa entre cidades da Europa mais baratas, porque você pode olhar empresas que são chamadas low cost. São empresas aéreas barateiras, né, que têm
ok, um conforto um pouco menor, uma poltrona um pouco mais apertada, mas a preços muito mais baratos. E agências de viagem não costumam orçar essas empresas aéreas. Se você pede para uma agência de viagens aqui do Brasil, ela vai orçar uma passagem aérea numa grande empresa, né, nas maiores empresas, das empresas tradicionais de aviação da Europa, por exemplo. Ela não vai orçar numa empresa low cost, até porque ela não ganha orçando nessas empresas. Se você olha sozinho, você pode olhar, pode achar passagens mais baratas nessas empresas. Tem até sites, para quem, enfim, lê inglês, né? Se eu não me engano, não tem em português ainda, mas em inglês tem. Tem sites especializados em agregar essas empresas aéreas. Esses sites, eles buscam simultaneamente em várias empresas aéreas dessas barateiras e também das tradicionais passagens na Europa, por exemplo. Então você coloca lá, olha, eu quero viajar no dia 9 de janeiro de Madrid para Barcelona, na parte da manhã. E aí ele vai fazer uma busca e vai te falar, olha, tem essa empresa barateira, esse preço nesse horário, tem essa outra tradicional. Quer dizer, é uma ferramenta que está disponível aí para os internautas, que também ajuda a economizar. E poucas pessoas conhecem isso, né? Eu, por exemplo, nem sabia da existência desse tipo de site. Exatamente, tem esse serviço. Outra coisa que dá para economizar também é com hospedagem, né? Se você é uma pessoa que está disposta, por exemplo, a ficar num albergue, né, os chamados hostel em inglês, né, hostels, você vai economizar. E muitas vezes aqui no Brasil a gente tem a falsa percepção de que em albergue é só para jovem e não vou ficar desconfortável, vai ser muito confuso, prefiro ficar num hotel. Não, muitas vezes os albergues europeus, eles têm padrões excelentes, tem quartos para casal com banheiro privativo, quer dizer, você não precisa ficar num beliche com mais 10 pessoas no mesmo quarto dividindo o mesmo banheiro. Não é assim. E mesmo nesses quartos privativos com banheiro, um quarto de casal, muitas vezes até com ar-condicionado, com televisão, você economiza. E, de novo, agências de viagem não orçam, não fazem orçamentos, incluindo a possibilidade de você ficar num albergue. Então, é uma outra vantagem. Você pode economizar também em hospedagem, se você topar ficar num albergue. Eu já fiquei muitas vezes, né, e sempre gostei, para mim sempre foi uma alternativa muito boa, e muitas vezes eles são mais baratos do que hotéis tradicionais, 3 estrelas da cidade. Então, é só fazer essa comparação. Tem sites, inclusive, que são especializados em fazer a agregação da busca desses albergues, né? Tem sites, assim como tem sites especializados em fazer buscas em várias companhias aéreas, tem sites que fazem buscas em vários albergues de diversas cidades do país, principalmente na Europa. Aqui no Brasil é uma tradição, a gente não tem essa tradição de ter albergue no Brasil, né? Eu confesso que nunca visitei, nunca me hospedei em nenhum, espero que chegue, já soube que está chegando no Rio, em São Paulo, já tem algumas experiências, tomara que dê certo. Agora a gente está conversando aqui e eu recebi um e-mail de um ouvinte, o Thiago Krempel, e ele pergunta, ele está curioso aqui para saber se você só inclui no blog dicas de viagens que você tenha feito ou se você também pega dicas com outras pessoas e faz posts sobre outras cidades que você mesma não tenha visitado. Já fiz posts sobre cidades que eu não visitei, né? Eu brinco que de vez em quando eu tenho alguns correspondentes especiais. Tem uma amiga que mora no interior da Inglaterra que já escreveu para mim sobre sobre o país de Gales lá na Europa, já escreveu também sobre Londres, cidades próximas a Londres. Tem parentes, né? Meu irmão já escreveu sobre Bariloche, o cunhado já escreveu um pouquinho sobre a China. Então, sempre que alguém que eu conheço viaja, eu peço, né? Eu falei, olha, será que você pode me dar umas dicas? Manda umas fotos para mim. Dependendo da boa vontade da pessoa, dá para fazer um post bem completinho, né? Nesses casos eu tive, quer dizer, na Argentina, Europa e China, tem algumas colaborações de amigos e familiares, né? É que não é todo mundo que tem a paciência de ficar pesquisando alguns detalhes que são importantes colocar no blog. Dica de um restaurante, por exemplo, né? Toda vez que eu viajo, se eu vou num restaurante bom, eu anoto o nome do restaurante no caderninho, anoto o endereço, anoto se tiver site, porque eu já sei que quando eu voltar vai ser legal colocar no blog.
Às vezes a gente, quando viaja, a gente come num restaurante bom, mas não lembra de guardar o nome do restaurante para indicar para outra pessoa, né? Então, sempre que eu posso, sempre que tem alguém colaborando, eu adoro. E vem cá, das viagens que você mesma fez, qual foi a mais marcante, assim, que você relata no blog com mais carinho? Olha, acho que as últimas são sempre as mais queridas, né? Nesse ano eu tive a oportunidade de conhecer a Turquia, que foi um país que, nossa, me surpreendeu muito. Eu estive em Istambul e também na região da Capadócia. E fiquei surpresa como o país é colorido, tem uma gastronomia deliciosa, como os turcos são super simpáticos. Eu imaginava, né, foi a minha primeira experiência, né, com uma parte mais oriental do mundo, né? Imaginava que eles fossem mais fechados, enfim, até por conta da população ter uma religião, né, a religião islâmica muito diferente da nossa, mas eles são super simpáticos, sempre solícitos, brincalhões, reconhecem brasileiro na rua, já se eles escutam a gente falando português, eles já tentam falar português com você no mercado. E é um país belíssimo, né? Muito colorido, tem palácios lindos. A região da Capadócia, super recomendada para quem quer voar de balão, por exemplo, foi uma das experiências mais marcantes que eu tive em todas as viagens que eu já fiz. E olha que eu já viajei bastante, viu? Mas voar de balão na Capadócia, eu digo, se você puder, vá. Mesmo que você fale, eu sou uma pessoa meio medrosa, não tenha medo, é uma coisa super segura. Eu brinco que a sensação é de você estar subindo de elevador. Quando você voa de balão, não dá para ter medo subindo de elevador, né? Um elevador mega panorâmico, né? Mega panorâmico. Você chega a 700 metros de altura, Uau. Vê um visual de rochas, e o piloto vai te explicando, olha, agora a gente está em tal altura. Aí você vê vários balões, porque não é você sozinha no balão, né? No balão normalmente são 20 pessoas numa cestinha, que são uma cestinha bem grande, e nesse balão está você e em volta do seu balão tem mais uns 40, 50 balões voando na mesma hora. Então, você vê o visual, vê os outros balões, é certeza de fotos muito bonitas. Bacana. Bom, então todas essas dicas estão no seu blog. Qual é o endereço do blog? viciadaemviajar.blogspot.com.br. viciadaemviajar.blogspot.com.br. Marcele, super obrigada pela entrevista e um ótimo ano novo aí para você e para sua família. Obrigada, bom final de ano para vocês e para os ouvintes da CBN.